no livro de Salmos. Eu quero estar lendo o Salmo de número 40, do versículo 1 ao versículo 3, e vou estar trazendo uma mensagem com o tema A Firmeza da Fé. Salmo de número 40, do versículo 1 ao 3, nós vamos falar nessa noite sobre a firmeza da fé. Olha o que diz o texto sagrado da palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Esse é um salmo bastante conhecido na Bíblia Sagrada, não é mais conhecido do que o Salmo 23, e nem mais conhecido do que o Salmo 91, e nem mais conhecido do que o Salmo de número 133, mas ele está beirando esses salmos, porque também se trata de um salmo bastante conhecido, o Salmo da espera com paciência, não é? Na presença do Senhor. O Salmo de número 40, ele foi escrito por Davi. Davi, ele foi um salmista muito importante na palavra de Deus. Vocês vejam que além dele ser um profeta de Deus, além dele ser um rei que reinava sobre o reino de Israel, reinava sobre a nação toda de Israel, além disso, ele era também um poeta. Ele era alguém que escrevia, não é, palavras bonitas, palavras de carinho com Deus, palavras que eram muitas vezes expressão do seu próprio comportamento, da sua vida diante de Deus, do seu relacionamento com Deus, do relacionamento do seu Deus com ele, e que ele conseguia colocar isso escrito, escrever, extrair aquilo que estava dentro dele, não é? Expondo para que as pessoas também tivessem conhecimento disso. E aí ele escreveu vários salmos. Os salmos, além de ser uma poesia muito linda, também é um cântico de louvor a Deus. E como disse aqui o nosso irmão pastor José Maurício, não é, aquela palavra que ele falou ficou marcada. Minha esposa ainda estava comentando das palavras que ele falou nas suas pregações. Ele deu 2 pregações aqui, porque ele pregou 2 noites. A palavra que mais me tocou, que me chamou a atenção, que eu achei uma palavra muito linda, é quando ele fala que Davi recebia aquele salmo, aquela composição que vinha de Deus, e quando ele acabava de compor um salmo, ele logo ia correndo levar aos levitas e dizia: olha, agora eu quero que vocês cantem esse louvor aqui, estejam louvando o Senhor com esse louvor aqui, porque é com esse louvor que o Senhor quer que vocês louvem a Ele. Quer dizer, está fresquinho, saiu agora, nesse momento Deus me deu, então louvem ao Senhor. E essa palavra, a pastora Luciane disse que foi muito marcada no coração dela, também me chamou bastante a atenção. Então veja que este salmista, o salmista Davi, ele é muito importante, e nesse salmo de número 40, ele trata, dentro da visão que o Espírito Santo me deu, a respeito desses 3 versículos que eu li, ele trata a respeito da firmeza da fé. Quando a gente fala de fé, sempre a gente vai estar falando de uma firmeza. O indivíduo que não tem fé, que é um indivíduo oscilante. Vocês se lembram que Tiago diz na sua carta, que aquele que duvida é como as ondas do mar, não é verdade? Ela vem e logo ela volta, ela vem grande e logo fica pequena, não é assim? Ela muda de tamanho, ela retrocede, ao mesmo tempo que ela está indo para frente, daqui a pouco ela já está indo para trás, está voltando, está retrocedendo. E assim, Tiago quis dizer que é o indivíduo que duvida, ou seja, o indivíduo que não tem fé, aquela pessoa que não tem uma fé. Então é uma pessoa oscilante. Então muitas vezes está lá em cima, aquela onda alta, daqui a pouco está lá embaixo, não é verdade? Muitas vezes ele está dizendo: não, eu estou indo, eu vou avançar, agora eu vou, mas daqui a pouco ele está retrocedendo, ele está voltando para trás. Então veja que assim é a pessoa sem fé,
é a pessoa que duvida, é como Tiago diz, é como as ondas do mar, não é? São pessoas indecisas, são pessoas duvidosas, são pessoas que falam uma coisa aqui e fazem uma outra ali, não tem uma palavra firme, não tem um comportamento firme. E fé, meus irmãos, fé fala de firmeza. Quando a gente fala de fé, a gente fala de firmeza. O indivíduo que tem fé, ele tem firmeza nas palavras que ele fala, no comportamento que ele tem, na atitude que ele toma, ele tem firmeza. Você nunca vai ver oscilação na vida de uma pessoa que tem fé. Quando a gente prega, a gente tem que pregar com fé, não é verdade? A Bíblia diz que quando nós profetizamos, devemos profetizar através de uma fé, através da fé. Então, quando nós pregamos, nós devemos pregar com fé. Se eu não pregar com fé, vocês não vão acreditar naquilo que eu pregar aqui, não é verdade? Eu tenho que passar uma convicção, eu tenho que passar uma certeza para vocês, que aquilo que eu estou passando para vocês é uma verdade. E não é uma verdade minha, é uma verdade das páginas das Escrituras Sagradas. Portanto, é uma verdade de Deus, e que vocês devem receber, e que vocês devem vivenciar, e que vocês devem absorver para a vida de vocês e seguir. Se eu não tiver fé na pregação que eu der para vocês, eu não vou conseguir o efeito, não é? O resultado que se espera de quando uma pessoa prega a palavra de Deus. Nós queremos ver resultado. Deus, ele quer resultado. A palavra de Deus diz assim, que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, mas ela vai estar funcionando, ou vai fazer exatamente aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, quando nós enviamos a palavra de Deus para o coração de cada pessoa que pode ouvir, que pode receber, então se espera que essa palavra traga um retorno. Ela não pode voltar vazia, ela tem que fazer aquilo que vai agradar ao Senhor, que apraz ao Senhor. É assim que diz as Escrituras Sagradas. E quando é que isso vai acontecer? Quando nós pregamos com fé. Então a nossa vida, meus irmãos, tem que ser uma vida vivida na fé. E quando é vivida na fé, é vivida na firmeza, seja pregando, seja nas atitudes que nós tomamos. Nós devemos tomar com convicção, porque se não temos convicção, então não vamos tomar uma atitude. Vamos buscar mais um pouquinho a Deus, vamos pedir para o Espírito Santo falar no nosso coração, vamos pedir a orientação do Espírito Santo, se é isso mesmo, essa tem que ser a minha decisão ou não, Senhor. Então, quando eu tomar a decisão, eu tenho que tomar acreditando. Isso é o que Deus quer para a minha vida. É essa decisão que vai fazer bem para a minha vida, e eu não vou trazer prejuízo para ninguém. Porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores, não é verdade? A bênção de Deus, ela somente enriquece. Então, quando nós tomamos uma decisão pela orientação do Espírito Santo, nós tomamos com uma convicção. Nós falamos com fé. Nós falamos com convicção, e aí então as coisas realmente vão trazer resultados favoráveis, resultados maravilhosos sobre a vida de cada pessoa envolvida com essa fé que é pronunciada. Então, seja na nossa pregação, seja na nossa atitude, na decisão que nós tomamos, seja no nosso comportamento, a gente tem que se comportar de uma maneira que a gente creia que é dessa maneira que Deus quer. Deus me dirige para me comportar assim. Então, se o Espírito Santo diz isso no seu coração, então que você faça, que você seja isso. Nem tudo do comportamento de um crente, de um servo do Senhor, vai estar aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. Existe muitas vezes onde o Espírito Santo cobra uma coisa de você que ele não cobra de mim. Ele exige uma coisa de você que ele não exige de mim. Então, se o Espírito Santo falou no teu coração e ele exige tal coisa de você, mesmo que alguém de repente venha oferecer dúvida para você e dizer assim, mas comigo nunca o Espírito Santo falou assim, eu não faço dessa maneira, eu não creio que seja assim. Ele não crê, porque também o Espírito Santo nunca falou isso para ele, porque também não decidiu exigir isso dele. É alguma coisa particular contigo, e você tem que ter a sua convicção. Não é porque
esse ou aquele vai falar contrário àquilo que você sabe que o Espírito Santo falou no seu coração, que você vai agora oscilar e vai duvidar, meu irmão, vai entrar na conversa dos outros. Você tem que ter uma convicção, e fé é isso, é ter convicção, é ter firmeza no comportamento. Eu sou assim porque eu creio que eu devo ser assim, porque é assim que Deus me quer. Eu me comporto assim porque eu creio que eu tenho que me comportar assim, porque é assim que Deus me quer. Deus tem exigido de mim assim. Se você é dessa outra maneira, problema seu, é coisa sua com Deus, não tenho nada a ver com isso, mas a minha vida é vivida dessa maneira porque Deus tem exigido isso de mim e tem cobrado isso de mim. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus nesta noite. E aí Davi vem discorrendo sobre essa firmeza. No meu entendimento, no entendimento que o Espírito Santo me deu, aqui está falando de uma firmeza de fé. Veja que no Salmo de número 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que é que não se abala? Aquilo que é firme. Os que confiam no Senhor serão como os montes. Como os montes? Como montes firmes. Terão a firmeza desses montes, porque por isso que não vão se abalar. E aí termina falando dessa firmeza: permanecem firmes para sempre. Então a nossa fé oferece isso para cada um de nós, uma firmeza. Então, se você está tendo uma vida de oscilações, levante a tua mão direita, que nessa noite o Espírito Santo esteja falando fortemente no teu coração e venha te dar uma sacudida poderosa, para que você comece a receber essa firmeza na sua vida, dada pela palavra de Deus, dada por esta mensagem e por obra e graça do Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba, em nome de Jesus, receba. Ele começa esse salmo dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui está falando de um propósito. Diga assim: propósito. Você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem, uma moça, um rapaz, até mesmo um adolescente, uma criança, de propósitos. O que vem a ser um propósito? O que exatamente é um propósito? Um propósito não é uma outra coisa senão um querer. É um querer. Quando você faz alguma coisa para uma pessoa, você pode fazer num bom propósito, mas você pode fazer uma pessoa se sentir ofendida com aquele teu comportamento, se sentir como prejudicada pelo aquele teu comportamento. Você fez, na realidade, alguma coisa que foi má para ela, foi muito mal aquilo que você fez, e ela vai dizer para você assim: você fez isso, mas foi sem querer que eu fiz isso. Não, você não fez sem querer, eu vi como que você fez isso de propósito. O que eu quero dizer com isso? Você fez isso de propósito, quer dizer, você fez isso de livre e espontânea vontade, você fez isso por querer, você tinha intenção de trazer esse prejuízo para a minha vida, você tinha intenção de me machucar, você tinha intenção de fazer mal para mim. Então por isso é que a pessoa diz assim: você fez isso de propósito. Então propósito, meus irmãos, é querer. Uma pessoa que entra em propósito, entra num comportamento de um querer que está no seu coração. Então quando você vai buscar a Deus, você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer realmente alguma coisa? Para iniciar a oração, em primeiro lugar, você tem que ter o propósito de orar, independente do porquê orar. Você tem que querer orar. Em primeiro lugar, eu tenho o propósito de orar. Eu quero orar. Eu quero falar com Deus. Você pode ter várias razões. Eu quero falar com Deus porque eu gosto de falar com Deus. Eu quero falar com Deus porque quando eu oro a Deus, eu sinto a presença de Deus. Eu preciso disso para a minha vida. Posso ter várias razões, mas o fato é que eu tenho um propósito de orar. Agora, quando eu estou orando e falando com Deus, clamando a Deus, como ele diz aqui, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, se pôs a ouvir, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Então, quando eu começo a clamar, quando eu começo a orar, eu tenho que saber o que eu quero com esse clamor. O que é que eu quero com essa petição que eu vou fazer para Ele? Se trata do quê? O que eu quero? O que eu desejo? Numa outra tradução, na tradução da Bíblia Viva, esse primeiro versículo aqui, fala que Davi começou a fazer pedidos de socorro. Ele se sentia numa situação difícil, ele se sentia numa situação que pedia socorro, ele precisava de salvamento de Deus. Então ele começa a clamar, ele começa a buscar e começa a falar com Deus. Nós precisamos, através desta firmeza de fé, nós precisamos, se isso é verdade na nossa vida, que temos uma firmeza de fé, nós precisamos viver essa firmeza de fé dentro de um propósito. Todo crente precisa ser um indivíduo, uma pessoa de propósito. Nada é por acaso. Não é uma Maria ou um José vai com os outros. Ele sabe o que ele quer para a vida dele. Ele sabe a direção que Deus colocou para ele. Ele sabe o que Deus deu na mão dele. Ele sabe o que Deus tem para a vida dele. Então por isso ele faz tudo com muito propósito. E quando ele vai orar, buscar a Deus, ele faz isso com propósito. Propósito de buscar a Deus. Propósitos na vida dele. Eu preciso desse socorro. Ninguém mais vai me dar esse socorro. Também não quero de mais ninguém ainda que pudesse dar. Eu quero do Senhor meu Deus, e por isso eu me coloco agora na fenda ou na fresta da oração. Estou aqui para buscar a tua presença, Senhor. Levanta a tua mão direita, em nome de Jesus. Começa a glorificar o nome de Jesus nesta noite. Deixa o Senhor levantar você como um homem, uma mulher de propósito na terra, uma pessoa que realmente chega diante de Deus sabendo o que você quer, sabendo o que você quer, sabendo o que você quer. Bartimeu clamava como Davi clamava, e clamava cada vez mais alto, quando os próprios discípulos de Jesus veio ter um comportamento de impedimento a ele clamar. Como quem diz assim: Jesus tem mais o que fazer, Jesus é uma pessoa muito ocupada, você fica aí clamando, ele tem outras coisas para ver, está perdendo teu tempo. Só que não estava perdendo tempo. Diz que quanto mais essas pessoas diziam isso para ele negativamente, para tirar ele do propósito, mais ele clamava e clamava cada vez mais alto. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para diante do clamor dele. Jesus para. Quando a gente tem um propósito, a gente sabe o que a gente quer, e a gente não desiste do propósito, porque uma pessoa que desiste fácil das coisas que determina, que diz que é uma determinação, mentira. Determinação coisa nenhuma, nada disso. Não tem firmeza no que diz. Uma pessoa que começa uma coisa não termina, nunca segue aquilo que propõe fazer, que propõe ser, é uma pessoa sem fé, não tem firmeza nos seus propósitos. E aquele Bartimeu que clamava ali, ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele sabia o que ele queria. Tanto que vocês vão ver que quando ele clama mais intensamente, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Sabe quando que Jesus para? Quando ele ouve uma oração de uma pessoa que realmente está orando com um propósito, com uma firmeza de propósito. Diz que Jesus para. Jesus para, não somente para, mas se volta agora a ele. E Jesus não somente para e se volta a ele, mas agora o indaga. Faz uma pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? É como quem diz assim: qual é, Bartimeu, o seu propósito? Qual é o seu querer? Qual é o seu propósito, Bartimeu? Ele disse: Senhor, que eu veja. Então Bartimeu, olha como é simples para o Senhor. Quando a gente ora com propósito, quando a gente faz as coisas com propósito, Ele para diante disso. Seja na oração, no comportamento em geral, na nossa vida vivida no propósito, na convicção. O Senhor para diante de nós,
para atender aquele nosso propósito. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite, que você não pode desistir do seu propósito. Deus manda te dizer que é para você continuar. Vai em frente, vai fundo nisso, porque o Senhor está ouvindo a tua oração. Oh, aleluia! Hoje é a noite que Ele quer que você esteja clamando mais intensamente, porque Ele quer parar diante de você e fazer se cumprir o teu propósito. Alamachurianda alamanaia. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Que eu veja, Senhor. Jesus somente diz para ele assim: então veja. Então veja. Para Jesus é simples. Mas quando é que é simples? Ah, mas é tão difícil. É difícil porque você não faz nada com propósito. Você não faz as coisas com propósito. Sem fé é impossível agradar a Deus, não vai conseguir nada. Ah, mas eu clamo, mas até já desisti. Se já desistiu, então não é com propósito. Porque quando a gente usa de propósito, então as coisas vêm de uma maneira milagrosa. É simples. Diga assim: para Jesus tudo é simples. Tudo aquilo que para nós é complicado, para Jesus é simples. É complicado fazer um cego ver, e para nós é impossível até, não é verdade? Mas para Jesus é simples, é fácil. Que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então, Bartimeu, pode começar a ver. Já estou vendo, eu estou vendo, e estou vendo. É isso que Deus quer fazer com você. Você tem sido essa pessoa de fé? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que significa o esperei aqui? Esperança. Não existe esperança sem fé, entendeu? Esperei aqui não é aquela espera sem acreditar, é aquela espera acreditando. Eu estou esperando aqui porque me falaram lá que eu devo continuar esperando. Não, eu estou esperando aqui porque eu sei que aquele que prometeu virá e fará. Por isso que eu estou esperando aqui. Esperar aqui, o sentido da palavra esperar aqui significa confiar. Esperei com paciência no Senhor, quer dizer, eu confiei pacientemente no Senhor. Em todo momento eu não duvidei. Hoje não aconteceu, chegou amanhã, ainda não aconteceu, chega depois da manhã, não aconteceu, mas um novo dia virá, vai raiar e vai acontecer. E por isso que eu estou esperando, porque eu tenho a convicção que vai acontecer, que as coisas vão tomar o seu rumo e as coisas vão acontecer, porque aquele que prometeu vai cumprir o que prometeu. Aquele que disse que chegaria, ele vai chegar. Aquele que disse que faria, ele vai fazer. Por isso que eu estou esperando. Lá em Isaías diz assim, que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. O que é esperar aí em Deus enquanto isso Ele está trabalhando? Quer dizer, está confiando no Senhor. Enquanto você está confiando no Senhor, o Senhor está trabalhando por você. Em todo momento você está confiando nele, então Ele vai estar trabalhando por você. Ele vai estar realizando na sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Oh, aleluia! Aí diz aqui o texto sagrado da palavra do Senhor. Olha o que Davi diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Cada um vai estar tendo uma visão da situação negativa. Ele diz aqui um charco de lodo. Por muito tempo eu ouvi muita gente no princípio da minha fé, naquela época se falava muito, se pronunciava muito isso, não é? O indivíduo ia dar um testemunho de conversão, Jesus me salvou, aí ele diz assim: Jesus me tirou lá do lamaçal do pecado. É uma expressão. Ele está vendo, ele consegue ver que aquela vida passada dele é igual ao lamaçal do pecado. O outro dizia assim: o Senhor me salvou, e sabe de onde que Ele me tirou, meu irmão? Sabe de onde que Ele me tirou? Ele me tirou da sarjeta.
Mas isso é figurado, ele não era um mendigo da rua, ele não vivia na sarjeta literalmente falando, mas na visão dele, ele vivia como quem vive numa sarjeta. Vocês entenderam? E aqui na visão de Davi, aquela situação que ele pede socorro a Deus, era uma situação como estar num charco de lodo, um lago horrível, uma coisa tenebrosa, uma coisa tristonha. Não é ruim estar dentro de um cenário triste? Não é gostoso estar dentro de um cenário alegre? Não é gostoso? Às vezes, quando a gente está andando de carro aqui na cidade de Santos, e principalmente quando vem familiares da pastora Luciane para cá, e nós estamos com eles, e às vezes eu pego, quando me dirigindo às vezes para a ponta da praia, ou da ponta da praia para cá, e muitas vezes de eu ir pela orla da praia, eu pego aquela área toda portuária, e muitas vezes a pastora Luciane falou assim: não, vamos lá pela orla da praia, para eles verem coisa alegre. Aqui é um lugar muito triste, fica vendo aqui essa área portuária toda aqui, é uma imensidão, vai até longe, uma tristeza tremenda. Vamos ver aquele lado mais alegre, aquele lado mais bonito. É verdade, é verdade, é verdade. O indivíduo chega na cidade de Santos, ele vem de uma outra cidade, ele não conhece a cidade de Santos, ele tem uma impressão quando ele chega aqui no centro comercial antigo, ele tem uma impressão da cidade, ele vê como uma cidade mais antiga, uma cidade mais triste, não é verdade? E até mesmo mais pobre. Mas quando ele começa a entrar nos próprios bairros da cidade, e ele começa a conhecer toda a orla da praia, e vendo toda a cidade como um todo, ele tem uma outra impressão. Que cidade bonita, que cidade maravilhosa, que cidade alegre. E é isso que hoje a pastora Luciane diz, a minha esposa diz. Ela diz assim: Santos é pleno dia, é sempre dia. De noite é como se estivesse de dia. As pessoas até tarde, você vai, a área comercial aí no Gonzaga está funcionando, as pessoas ir nos restaurantes, nas lanchonetes, e vai, e madruga, e tudo. Não é um lugar triste, é um lugar alegre, é plena alegria. Então, vai da visão, não é verdade? Daquilo que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos vivendo momentos alegres, momentos de felicidade, nós vamos ter uma visão de um cenário alegre, de um cenário bonito. Mas nós, se estivermos vivendo uma situação de tristeza, uma situação de luta terrível, uma situação onde o diabo está ali com as suas garras e lutando contra, e a gente muitas vezes ali se sentindo encurralado dentro de uma situação, então nós vamos ver um outro cenário, e nós vamos pintar o nosso cenário, e vamos dizer o que nós estamos vivendo. Estou vivendo um funil, estou vivendo um fundo de poço, estou vivendo um charco de lodo, eu estou vivendo um momento tenebroso, eu estou vivendo um momento que eu pinto um cenário. Agora eu não sei se você tem vivido isso na sua vida, se está vivendo isso na sua vida, se agora mesmo você tem entrado numa situação dessa, ou se já acredita que está saindo de uma situação dessa, ou se ainda você vai passar por uma situação dessa, ou se já passou e já saiu. Mas eu quero te dizer, nesta noite de Deus aqui, onde o Espírito Santo fala com cada um de nós, não importa o cenário que você tem pintado, deste momento de adversidade, deste momento de tristeza, deste momento de angústia, deste momento de luta, deste momento muitas vezes de solidão, parece que você está sozinho, não tem mais ninguém por você, mas o Senhor diz assim: eu estou contigo. E eu quero te dizer nesta noite, mude o cenário que está aí dentro da sua cabeça. Esse cenário que você pintou, não é isso que o Senhor tem para você. Ele te dá hoje nova tinta e novos pincéis para você usar, com cores, muitas cores, muito colorido, para você pintar um cenário maravilhoso de alegria e de felicidade, porque é isso que o Senhor tem para você. Nesta noite Ele te tira desse charco de lodo e desse lago horrível, e firma os teus pés sobre a rocha, e firma os teus passos. Uma salva de palmas para Jesus. É aí, porque quando nós estamos vivendo esse charco de lodo, esse momento difícil da nossa vida, muitas vezes nós estamos oscilantes mesmo, os nossos pés não estão firmes, e muitas vezes nós pensamos em desistir. Mas se pensa, o crente que às vezes tem 10 anos de crente pensa em desistir, pensa, tem gente que desiste com 20 anos de crente, porque até então não passou
aquilo que agora de repente está passando. Enquanto as provas não vêm, e as provas mais grandiosas não vêm, então ele está ali, ele continua. Agora vamos ver, ele está sendo provado, ele tem que passar, ele tem que ser aprovado, não é verdade? E muitas vezes ele fica ali, ele não sente firmeza. Será que eu continuo? Será que eu desisto? Será que eu retrocedo? Mas o Senhor disse que é para você continuar, porque Ele tem essa bênção para você, firmar os teus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Firmar sobre a rocha quer dizer firmar em Cristo. E diz aqui, e firmar os seus passos. Os seus passos, ó, 1 passo, 2, 3. Firmar os passos quer dizer firmar o meu caminhar. Eu caminho no caminho, eu caminho no caminho. Quem dá passos num caminho. Ele segue um caminho dando passos, sempre um caminho. Não importa o caminho, mas o nosso caminho é o caminho chamado Jesus. E Ele firma os teus passos, quer dizer, quando você tem uma fé firme, uma fé fundamentada, uma fé firme, então certamente você deverá ter uma firmeza no caminho. Você é uma pessoa firme no caminho, ninguém te tira do caminho. O diabo faz e acontece na tua vida, faz e acontece para te tirar do caminho, mas ele não consegue, jamais vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Senhor tem firmado os seus passos no caminho. Você não está firmado no homem, você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está firmado em Cristo, é Ele que te faz estar firme e constante e abundante na presença dEle. Uma salva de palmas para o Senhor. Oh, aleluia. E aí, terminando essa palavra, diz aqui o salmista Davi: e pôs um novo cântico na minha boca. Que lindo isso, hein? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que lindo! Você já teve essa experiência? Jesus já colocou um cântico na sua boca? Ah, mas eu não sou um compositor, bispo, eu não sei compor. Você não precisa ser um grande compositor, mas se você quiser, você começa a falar aquilo que está dentro do seu coração em ritmo de louvor, em ritmo de cântico. Você pode fazer isso, não é? Não somente dizendo, mas cantando na presença do Senhor. Por que não? Se a Bíblia diz que Ele próprio está diante de nós com essa intenção de colocar um novo cântico na nossa boca. E isso fala do ritmo da nossa vida, porque antes a gente só se encontrava na nossa boca, só saía da nossa boca, dos nossos lábios, um cântico de tristeza, não é? Não vai, não dá, nunca vai acontecer. Agora não, agora vai dar, vai acontecer. Jesus está comigo, já recebi vitória, mas ele não recebeu ainda, mas ele já começa a ter uma visão de fé. Já recebi vitória, não vai acontecer nada de mal comigo, eu vou enfrentar a situação, já vi que tudo já deu certo, Jesus já está comigo, já garantiu a minha vitória. Então é um novo cântico na boca dele. Então cante esse novo cântico. Jesus tem dado isso para você. Jesus tem dado uma nova conversa nos teus lábios, não tem? Você tem falado diferente de quando você estava no mundo. Hoje você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa da fé, deve ser, o crente deve ser da fé. Então cante isso, comece a cantar. Não precisa querer ter técnica para rimar, para ter toda uma técnica para fazer uma composição maravilhosa, tal qual fazia Davi, que era especializado nisso. Deus chamou ele para isso também, não é? Além de ser um poeta, ele compunha louvores lindos, maravilhosos, salmos ao Senhor. Precisa você ter. O fato é que o Senhor tem colocado aí no seu coração um novo cântico. Tem um passarinho que canta aí dentro do seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você não sabe por que e como, mas às vezes você acorda assim e você fala assim: que dia feliz, que maravilha. É um novo amanhecer para você. Você quer que Deus dê um novo amanhecer para você? Quer? Você que tem vivido em aborrecimentos, você que tem vivido em tédios, você que tem vivido
em momentos difíceis na sua vida. Parece que a coisa negativa nunca se acaba na sua vida. O Senhor tem um novo amanhecer para você. Levanta a tua mão direita. Eu profetizo para a sua vida que você vai dormir, porque a tristeza, ela pode estar presente durante toda a noite, mas diz a palavra do Senhor: a alegria vem ao amanhecer. Eu profetizo para você nesta noite que você vai dormir uma noite de sono maravilhosa, sem perturbações, sem desespero, sem ataques do diabo na sua vida. Você vai dormir tranquilamente, e quando você acordar, você vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, e vai acordar, e você abrir os olhos, você vai olhar para a sua volta e vai olhar para o céu e vai dizer: que dia feliz. Uma salva de palmas para o Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aí diz aqui a palavra do Senhor que muitos vão ver isso. Muitas pessoas vão ver isso na sua vida, sendo falado por você, cantado por você, você se comportando dentro disso, e eles vão ouvir a respeito disso. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando nós traduzimos tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, tudo aquilo que Ele é na nossa vida, aquilo que Ele está sendo, por exemplo, agora na nossa vida, nós colocamos para fora, traduzimos em comportamento, em tratamento, em relacionamento. Nós traduzimos tudo aquilo que está dentro de nós, que é do Senhor, aquilo que Ele tem sido na nossa vida, tem feito na nossa vida. Então nós traduzimos, colocando para fora, não deixamos só no interno, mas agora no externo. As pessoas vão ver, as pessoas vão perceber que você não se trata de qualquer um. Você é um filho de Deus, é uma filha do Senhor. O Espírito Santo mora em você. É como disse aqui a Kelly, que palavra bonita, né, Kelly? Aquela palavra eu tomei para mim também, e espero que todas as pessoas que estão aqui tenham tomado essa palavra que o Senhor falou contigo. Você tão triste, tão aborrecida, as pessoas estão assim mesmo, e essas adversidades acontecem, e acontecem muitas vezes na nossa vida. Jesus, Ele disse que isso aconteceria, mas o que nos alegra é que Ele está conosco, e que realmente Ele trata com as pessoas que vêm fazer e trazer sofrimento para a vida de uma pessoa que está na presença dEle. Ele vai tratar, e Ele terá dias de alegria e de felicidade para cada um de nós. Você possa levantar a tua mão direita, e se você é uma pessoa que tem passado por isso como a Kelly passou, e receber essa vitória do Senhor, que o Senhor esteja trazendo consolação a você, consolando o teu coração, e a convicção de que Ele está contigo, está do seu lado, e você vai continuar tendo todo um comportamento em uma vida, que as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é servo do Senhor, você é serva do Senhor. O Senhor mora dentro do seu coração, Ele te defende e te protege, Ele é o Deus da tua vida e da tua salvação. Essas pessoas vão ver, e vendo, elas vão passar a confiar no Senhor, e vão passar a louvar o Senhor. Ou seja, elas vão vir para o lado de cá, elas vão ficar do seu lado, elas vão se tornar como um de vocês. Nós vamos ganhar vidas para o Senhor. É quando a nossa firmeza de fé demonstra firmeza no nosso testemunho, através do nosso testemunho. E aí é onde eu pergunto para você: o seu testemunho é um testemunho de fé? O que você fala e que diz que está testemunhando, entra em acordo com o seu testemunho de vida, o seu testemunho de comportamento? Você vive aquilo que você fala? Você vive aquilo que você diz que crê? Porque tem muita gente que diz: eu creio nisso, eu creio naquilo, mas quando ela está diante desta ou daquela situação, ela prova uma pela outra que isso e aquilo ela não crê, nunca creu, porque ela não comprova através das suas atitudes e de seu comportamento. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, começa a glorificar o nome de Jesus nesta noite, porque Ele está aqui para receber a sua fé e te dar essa firmeza maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor. Deus me ama e o
terra.